Bom dia, meu nome é Vitor, sou aluno do terceiro F. Vou fazer hoje resenha sobre dois livros, sobre o Percy Jackson, do autor Rick Riordan, desse daqui, e o Cortiço, da Luísa Azevedo. Bom, vou começar falando do Percy Jackson. É um livro que fala do menino de 12 anos, que é o Percy. Ele é filho do Poseidon, deus das águas, e desde pequeno ele percebia que tinha as pessoas percebiam que tinha meio um déficit de atenção, que ele passa por 6 escolas em 6 anos, então ele não dava certo muito com as pessoas que estavam ali, ele era mais isolado e tal. Aí as pessoas perceberam que ele era meio diferente e tal. Aí ele vai no museu, tem uma história que vai no museu, até que tem um escrito em grego que ninguém consegue entender, é só ele que consegue entender. Então já viu que isso era meio estranho. Só que acontece que ele vai para um acampamento, e nesse acampamento tem outros meninos igual ele também, que são semideuses. E nesse acampamento, a mãe dele é capturada e levada para o submundo, com Hades. E então ele é destinado a buscar a mãe dele lá e buscar o raio, que é como se fosse uma. Era o objetivo dele, esse raio, conseguir pegar esse raio. E vai ele e os dois amigos dele também, que também são semideuses. Não semideuses, mas também não são normais como ele. Aí eles vão em busca disso e tal, e lá eles enfrentam muitos monstros no caminho e tal, até que ele consegue resgatar a mãe dele e tal. É um livro muito bom, eu gostei de ler ele, apesar que é meio antigo, ultrapassado, mas ele é muito bom, a leitura dele é fácil, a linguagem é tranquila, então eu recomendo ler ele. E também tem até toda uma série também, tem vários livros depois. Vou falar do Curtiço, que é sobre o Aloysio Azevedo. Ele foi um dos primeiros escritores do realismo brasileiro e tal. Ele é muito admirado também por essa obra, a principal obra dele. Ele fala sobre um romance. Tem o João Romão, que é o dono de um cortiço, no Rio de Janeiro, ele cria. Ele é um cara muito socioso, muito ambicioso também, com esse negócio de dinheiro, posição social. Então ele vai muito em busca disso. E nesse cortiço, perto desse cortiço, começa a morar um rapaz chamado Miranda, junto com a esposa dele. E ele tem uma filha que chama Zulmira. E ele vai vendo que o João Romão tá conseguindo ficar rico cada vez mais, só criando fortuna e tal. E ele começa a ter meio que um pouco de inveja, porque ele depende muito da esposa dele, da fortuna que a esposa dele trouxe, e a esposa dele trai ele, então ele fica muito deprimido com essa história, com essa situação. Então, e o João Romão mora com a escrava dele, a Bertoleza, que é uma escrava de outros donos, mas que fica com ele. Só que os donos não sabem, pra ele os donos ela fugiu, morreu. Então, ele finge uma carta de alforria pra ela e tal. Mas aí, ele, com o andar do tempo, o cortiço vai crescendo, vai indo várias famílias de todos os tipos. E ele vai só crescendo, e a fortuna dele também. Só que aí ele percebe que ele precisa ter uma ascensão social, subir mais na sociedade, ser alguém mais bem visto. Então ele. Esse Miranda, que era um comerciante de tecidos, ele tem uma posição social elevada. Então ele percebe que a filha dele, a Zulmira, então é muito admirada, tal, mas aí ele percebe que se casar com ela, ele vai conseguir essa ascensão social. Então ele combina com Miranda e tal, e acaba que ela casa com essa Zulmira e devolve a Bertoleza para os antigos donos dela. E dentro disso, dentro do Cortiço também tem outros romances, que é entre a Rita Baiana e o Jerônimo também, que largou a esposa para ficar com ela, a Rita matou o ex-namorado dela, que era o. Esqueci o nome dele, não vou lembrar agora, mas ele assassina, né, o ex-namorado dela pra ficar com ela. Só que aí acaba que ele entra em decadência emocional, começa a ter uns problemas, então não dá muito certo. Tem a Pombinha, que era a menininha, puxa saco deles lá também, que
tinha um namorado também, só que ela tava esperando a menstruação, a primeira menstruação dela vir para ela poder casar e ter as relações com ele. Só que aí ela acaba sendo seduzida por uma prostituta e entra na vida dessa prostituição. E eu também gostei muito desse livro, é um livro muito bom, fala sobre as histórias bem interessantes. Eu indico ele muito para as outras pessoas, então tá aí, fica uma dica, quem quiser ler ele, pode ler, é muito bom.